Total. Pastor, como que a gente começa? Olha, o mundo espiritual é um mundo mais real do que o mundo físico. Vamos então explicar, existe o mundo físico, que é esse material, Sim. existe o mundo espiritual e esse mundo espiritual é É dividido. uma outra dimensão. Ele coexiste com o nosso? Coexiste. Está entrelaçado? Por exemplo, Einstein dizia que tinha 11 dimensões. Então é um mundo real, só que ele é um mundo diferente, numa outra dimensão. E a Bíblia chama de mundo espiritual, né? Porque Deus é espírito. Então, Platão também dizia que o mundo verdadeiro era o mundo espiritual, não é? A Bíblia fala que o mundo espiritual existe, Deus é espiritual, os anjos são seres espirituais e Deus criou a matéria, criou o universo também. Agora, eles interagem, só que eles podem ver a nossa realidade, nós não podemos ver a deles. Não temos acesso. Não a não temos ser acesso. que seja por intermédio de alguns seres. Não, Deus permite, abre os olhos, dá uma visão espiritual. Existem pessoas que têm essa capacidade, esse dom de ver o mundo espiritual. Agora, o que a Bíblia diz a respeito dos seres angelicais, e aqui a gente vai falar de uma série de anjos diferentes, que na verdade a palavra angelos, que da onde vem a palavra anjo, significa mensageiro. Mensageiro? Então é só um tipo dos seres espirituais, tem muitos tipos. Agora, a gente vai para efeito de uma explicação mais prática, nós vamos falar de tudo. Nós vamos falar de tudo como anjo. Então, por exemplo, serafins, querubins, tronos, principados, potestades, tudo vamos falar de classes angelicais. Todos são anjos. Seres espirituais, que a gente vai chamar de anjos. Tecnicamente não são anjos, mas são seres angelicais, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que houve um determinado momento em que Lúcifer, que era um querubim ungido, que era o chefe da adoração no céu, ele olhou para a sua própria beleza, para o seu poder, para a sua refulgência, e ele falou, pera lá, por que eu vou adorar a Deus? Eu vou adorar a mim mesmo. Eu sou demais. Eu vou elevar o meu trono acima do trono do Altíssimo. E no momento em que ele fez isso, ele não só se rebelou contra Deus, como ele convenceu 1/3 dos anjos, dos seres angelicais dos céus, para seguirem nessa rebelião. Como você imagina que foi isso? Teve uma reunião? Claro, é óbvio que não é no nosso estilo, né? Porque hoje você tem que falar, não, eles se comunicam por pensamentos e são seres de outro nível, né? São muito mais poderosos, muito mais avançados, são seres primevos, muito mais antigos, né? A Bíblia diz que eles cantavam, as estrelas cantavam quando Deus estava criando o universo, no livro de Jó fala. Então Deus criou os seres angelicais antes de criar o universo. Então, quando ele convence esses seres de se juntarem a ele, Deus vem e dá um basta. E Deus derrota Satanás, ordena que ele seja lançado, não só para a terra, mas para o profundo do abismo. Qual é a... Porque é dito que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Sim. E os anjos? São o quê? Os anjos, veja, por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus é espírito. Porque Deus também tem vontade e tem livre-arbítrio para decidir fazer o que ele quer. E Deus compartilhou com o ser humano não só a natureza física, mas a natureza espiritual também. Então Deus é espírito, a essência de Deus é espiritual. Nós também, embora tenhamos um corpo, habitemos num corpo, nós somos espírito. Então, o ser humano é corpo, alma e espírito. A alma é a psique, a mente, o intelecto. O corpo é a sede dos 5 sentidos. Mas o espírito é a parte imortal que vai viver eternamente. Esta alma do jeito que ela é e também este corpo vai ser transformado. Não vai ser exatamente como é agora, mas o espírito é eterno, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os anjos, eles são criaturas de Deus, mas eles não têm na Bíblia nenhuma menção de que eles sejam feitos à imagem e semelhança de Deus. E livre-arbítrio, já que o livre-arbítrio eles tinham. Tinham também, claro, vontade. Tanto é que a Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos até que se encontrou iniquidade no seu coração. Então, no momento em que ele
acha que ele pode ser maior que Deus, veja, ele não quer ser abaixo de Deus. Ele era o maior de todos os seres criados, né? Mas tem a ver com a criação do homem, essa revolta? Então, essa é uma das teorias. Ah. Porque alguns acreditam que a revolta aconteceu quando Deus criou o homem. Então, isso seria logo depois da criação do ser humano e já havia criado o planeta Terra. Né? Faz, porque de repente ele vê Deus criando um ser à sua imagem e semelhança e fala, meu Deus, agora eu vou perder meu lugar. É. E aí ele teria se rebelado. E os anjos servem aos seres humanos? Sim, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a respeito daqueles que vão herdar a salvação. Eles foram criados para serem uma interface entre Deus e os homens. Entendi. Então o mundo espiritual, na verdade, ele é muito mais antigo, mas ele existe também para fazer com que os seres humanos cumpram o seu propósito. Mas uma coisa que é importante a gente dizer, que quando Lúcifer cai, estes seres angelicais que tinham todas as classes, uma hierarquia igualzinho do céu, né? Eles viram demônios. Automaticamente? Automaticamente. Eles deixaram de ser Eles anjos e passaram a ser demônios. Eles perdem algum poder ou eles perdem Não. a... Eles perderam a glória de Deus. Ah, tá. Mas como se as capacidades que eles tinham, eles mantiveram. Foi retirado deles o Espírito de Deus, a vontade... Não, o Espírito de Deus nunca esteve neles. Essa não? é uma outra diferença. Então, isso que no eu ser entendo. humano, o Espírito de Deus está, mas nos anjos, não. Você entendeu? O que acontece? Eles perdem aquela alegria, o amor, porque nada disso pertencia a eles. Eles estavam na esfera da glória de Deus. Eles estavam rodeados por esse poder, por essa Pelo glória. amor, pela alegria. Quando eles se afastam... Eles perdem. Aí eles são seres que odeiam, são a antítese, antagônicos a Deus. Deus é amor, Satanás é o ódio. Deus é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Deus é a alegria, eles têm muita angústia. Então veja, se no reino de Deus todos se amam, todos se honram, se respeitam, no reino das trevas, os demônios se odeiam, competem entre si. É? Eles odeiam os seres humanos a quem Deus ama, mas odeiam entre si também. Tem ego, tem... Tudo, tem ego, tudo. ou seja, tudo aquilo que é antagônico a Deus, eles têm de maneira exacerbada. Entendi. E aí criou-se, então, estes dois reinos. A Bíblia chama Mas, por exemplo, se ele tinha um cargo, uma hierarquia aqui, ele vai ter uma Manteve hierarquia aqui. Manteve aqui. Manteve. Tá. Só que, por exemplo, tem gente que confunde. Por exemplo, arcanjo como se fosse uma coisa e principados outras coisas. E não é? É a mesma coisa. Porque a palavra no original grego é arquê. Tá. Arquê. O que é? O que é o arqui-inimigo? É o principal, é o maior. É o maior. Mas o que é uma arqueologia? É o estudo das coisas antigas, porque arquê é o primeiro. As primeiras coisas. Vê se você acha, Lênin, alguma hierarquia pra gente colocar aí pra ir começar falando. Então o que acontece? A Bíblia chama de principado os arcanjos que viraram Entendi. principados demoníacos. Entendeu? E depois a gente vai falar isso quando falar das hierarquias, vamos explicar o que cada um faz e o que cada um é, inclusive quem é mais poderoso.